As aulas elas não têm ficado mais dentro do Teams, que tem a questão lá da gerência de espaço, então eu tenho que ter aí alguns controles com relação à gravação, né, de material e deixar lá que se não expira e tudo mais. Lá no canal do YouTube, deixo lá, pelo menos até o momento, não está tendo nenhuma limitação de tempo em que eu posso deixar lá os vídeos para vocês poderem consultar depois. Até aqui tudo bem? Reforçando, né, os meus horários de mentoria, né, de, de orientação são as terças, quartas e quintas, das 14 às 17. E na quinta-feira, nosso plantão ao vivo é das 16h30 até as 17h30. A gente pode se estender um pouquinho, dependendo da necessidade que tiver aí, ou de algum assunto que a gente precise tratar de forma mais imediata, ou se estender em algumas situações como essa. Desde já agradeço a presença dos que estão aqui, que puderam participar desse horário, mas vale aí também lembrar aqueles que não têm como participar desse horário e assistir posteriormente, que é um canal interessante para que você possa fazer o quê? Tirar dúvidas, mandar perguntas, fazer explicações, contribuir com a aula, com esse nosso bate-papo aqui. Esse é o intuito da gente desenvolver aqui esses nossos encontros online. Diferentemente de outras situações, aqui é um espaço que também é via de mão dupla, quer dizer, você pode colocar aqui as suas dúvidas, pode fazer suas observações e também pode contribuir aí com o desenvolvimento ou complementando o que a gente vem comentando aqui no decorrer das nossas aulas. Como já falou no vídeo anterior, né, e vou deixar reforçando aqui também, você já está no terceiro módulo, então se espera que vocês nesse módulo vocês já tenham aí subsídio suficiente para ir entregando materiais, para ir entregando as atividades que estão sendo propostas na agenda e dentro daquilo que você consegue fazer, até indo além, né, personalizando, revendo o material. Eu havia dito no nosso encontro anterior que o momento que vocês vivem hoje é assim, você está numa situação de para cada tiro é um corpo que cai. O que significa isso? Você tem que aproveitar todas as oportunidades que você tem para ir lá e realizar as atividades, não deixar pendências. Porque pode parecer que está distante, né, a formatura, é só em dezembro, mas a gente já está na metade de agosto praticamente. E com essas mudanças, né, com relação à entrega das atividades e todos os outros dinamismos que estão sendo apresentados a vocês no decorrer desse semestre, é muito importante que você fomente o hábito de, assim, sempre fazer um pouquinho. Entrega aquilo que você tem que entregar, mas não deixa para fazer tudo na última hora. Provavelmente você deve ter passado por isso, para alguns funciona, aqui não é dizer se é o melhor ou o pior método, mas a dica que eu deixo assim, sempre faça um pouquinho. Sempre entregue, veja o material, consulte, tire a dúvida, use os materiais complementares para estudo. Eu tenho usado aqui no pessoal que vocês vão ver que eu estou sempre mandando e-mail, estou começado a mandar os e-mails para vocês aí, com algumas dicas que você pode utilizar para realizar as tarefas. Lembrando, no decorrer desse semestre, em que a gente vai trabalhar junto esse componente, serão poucas as vezes que eu vou intervir no sentido, olha, está aqui a solução, muda a cor. Não vou fazer isso. Mas eu vou municiar você de recursos, de links, de materiais que vão permitir que você vá lá e resolva essas situações. Tudo bem até aqui? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Só um momentinho. Só mais um momentinho, por favor.
Se vocês estão conseguindo receber a tela aí, só me dá um ok no chat, por gentileza. Beleza, muito obrigado pela manifestação de vocês. Então, a gente está falando aqui da Agenda 2, né? Nós estamos aí no decorrer da Agenda 2. Então, qual que é o tópico, né, que é falado efetivamente nesse daí? Falando sobre a parte de funções. Então, aqui nessa agenda, a proposta é que você consiga trabalhar de forma bastante adequada com essa questão de funções e procedures, né? A ideia principal aqui não é muito diferente. Se você ler o material, ver o que está sendo proposto na atividade, você vai ver que você conhecer recursos que a ferramenta te dá, para que você consiga, dentro das necessidades que tem, criar pequenos bloquinhos que vão resolver determinadas situações e você consegue reaproveitar isso em outras situações. Não é linguagem orientada a objeto, assim, não tem essa cara, mas parece isso. Onde você monta os bloquinhos, as funções, elas podem ser funções pré-existentes, quer dizer, dependendo do servidor de banco de dados que você vai trabalhar, dependendo do banco de dados que você vai trabalhar, muitas coisas já vêm prontas. Então você consegue, assim, efetivamente desenvolver algumas atividades, consegue desenvolver usar desses recursos previamente existentes na ferramenta para você desenvolver algumas atividades. Então, vale muito a pena aí você ir atrás da documentação oficial da ferramenta, né, dependendo da ferramenta que você for utilizar, onde você consegue usar algumas coisas prontas. Em outras questões, você mesmo pode criar suas funções. Então, aqui está a estrutura, né, que você tem aqui para criar as suas estruturas para realizar determinado tipo de situação, ou determinado tipo de variável, ou modificação no banco, ou operações com itens dentro do seu banco de dados. Uma coisa que assim, eu vou chutando no lugar, mas vale muito a pena a gente colocar aqui como uma observação pertinente, 3 tópicos. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo me ouvir? Primeiro tópico é o seguinte: a interação, esse tipo de interação no banco não é algo corriqueiro. O que eu quero dizer com isso? São interações que vocês fazem na excepcionalidade. Então, trabalhar com o banco nesse nível de situação é algo que você faz assim quando todas as outras demais opções estão esgotadas. Puxa, eu não tenho nada mais cirúrgico, eu preciso fazer essa implementação dentro dos recursos do sistema, dentro dos recursos da aplicação, seja ela web, desktop, eu não tenho como fazer isso, porque não foi planejado, ou porque vamos dizer assim, é um recurso novo que não tem tempo ainda de ser implementado no sistema. Então eu vou usar isso, vou entrar diretamente no SGBD e vou fazer essas operações lá, criar esses scripts lá. Porque esse nível de interação que a gente faz aqui, a gente cria, é importante que você saiba isso, é importante que você operacionalize, mas não é algo corriqueiro, não é a sua realidade quando você for para o mercado de trabalho, quando você for atuar com o banco propriamente dito. Sempre vai ter entre o arquivo físico do banco, o SQL propriamente dito, né, o arquivo, seu data lake, vai ter a sua aplicação, seja ela desktop, web, nuvem, o que for, para daí sim você criar essas interações no banco, alterar registro, criar tabela, criar um campo, excluir essas coisas que a gente está fazendo. Ou até mesmo criar essas functions que são propostas nessa atividade. E vamos supor que um cara quer um relatório zebrado. Olha, eu quero que destaque linha sim e linha não. Só que no sistema não tem essa função.
ou não foi previsto, ou é uma demanda muito pontual, muito específica, que o esforço que se teria para fazer uma implementação dessa no sistema ia ser muito alto, que ia ser usado só de vez em quando. Então é mais fácil, sei lá, cria um script, cria uma function que vai rodar aquele relatório naquele momento, depois não vai rodar mais. Ou vai rodar de uma maneira muito esporádica. Assim, vai ser usado só quando precisa. E o custo de criar essa funcionalidade no sistema não compensa. Daí você vai usar esses recursos, vai usar dessas demandas. A estrutura, né, que você está vendo aqui, mostrando como você pode chamar, né, como você seleciona chama, dentro do material você tem isso disponível e é muito importante que você corra atrás desse tipo de coisa. Um desafio que eu quero colocar para vocês, para formarem outros portfólios, que é uma das coisas que eu sempre fomento com os alunos, né, que você buscar, né, complementar, dar aquela vitaminada no seu, naquilo que você já faz no curso, eu proponho sempre complementar isso com outras, vamos dizer assim, com outros viés. Como vocês sabem, o Centro Paula Souza ele tem aí uma série de convênios, uma série de recursos que você pode acessar com o seu e-mail institucional, que vai, vamos dizer assim, que você consegue evidenciar o seu trabalho, né, evidenciar o seu conhecimento sobre esse assunto e te entregar, ao final de uma série de atividades que você faz, um comprovante digital que você teve acesso a esse conteúdo. Um dos que seria interessante, que é interessante que eu vou colocar aqui para vocês trabalharem, para reforçar esses assuntos que a gente está vendo aqui, de forma, vamos dizer assim, complementar, são as atividades dentro da Escola Virtual Bradesco. Vou mostrar aqui para vocês. Então, para quem já acessou esse conteúdo, né, ele tem bastante material de vários níveis. Normalmente, esse material são materiais que vão te ajudar a trabalhar, vamos dizer assim, te dá oportunidade de você dar seu pontapé inicial com relação a diversos assuntos, inclusive a área de banco de dados. Então, quando você entra aqui em trilhas de banco de dados, ele traz para você assim uma série de ações que vão ajudar você, vamos dizer assim, a consolidar o conhecimento que você vem travando aqui e consegue evidenciar isso. É interessante, eu acho que é um desafio interessante você fazer isso daqui. Ele tem poucas intervenções de código, é mais conceitos, são conceitos efetivamente, mas vale para você, vamos dizer assim, complementar sua formação. Então, essa trilha de banco de dados aqui, ela começa falando sobre modelagem de dados, né, o resgate que você ensinou lá nos módulos anteriores, fala sobre a implementação do banco, quer dizer, como é que você efetivamente usa e prepara o seu ambiente para instalação do servidor de banco de dados, e o terceiro fala sobre a administração do banco. Então, o conjunto desses 3 itens, né, quando você se matricula e tudo mais, vou deixar até o link aqui no chat, justamente para evidenciar que você tem um conhecimento, né, que você tem um nível não só introdutório, mas um nível básico, falando sobre banco de dados, que é o que a gente está trazendo aqui. Nesse terceiro módulo, que a gente está vendo, né, dentro de tecnologia da informação, você já está tratando um banco de dados num nível um pouco mais, vamos dizer assim, eu diria que você está saindo do básico para ir para o intermediário no que diz respeito a banco. Então, esses cursos para você, eles vão servir para reavivar a memória do que você já viu, e serve como complemento para as ações que você tem tomado até aqui. Tudo bem até aqui? Como é que você faz? Né? Uma vez que você faz o seu cadastro, né, você vai vir aqui em cadastrar, você tem 2 formas. A forma mais simples que eu recomendo é você usar as suas contas nas suas redes sociais. Por exemplo, você pode entrar com a sua conta do Google, preenche um pequeno cadastro, alguns dados pessoais para que consiga sair no seu certificado digital. Tá? E depois que você tem os dados, você vem aqui em acessar. Você entra aí com os seus dados. Entrou com seus dados.
de acesso ao conteúdo. Vocês demoram um pouquinho para entrar. Aqui vai aparecer o seu nome e tal, seus dados de conta. E aqui, a área do aluno. Quando você clica aqui na área do aluno, vai abrir para você um painel, né, onde você vai ter aí acesso aos conteúdos da plataforma. E dentro dos conteúdos da plataforma, você vai ter chance aí de executar o curso que você se matriculou. Então, no caso lá, desse link aí, você vai lá matricular-se, você já passa a ser cadastrado nos 3 cursos que você tem que fazer. Uma vez que você acessa o conteúdo, você tem aqui algumas trilhas, né? Por exemplo, vou pegar aqui uma que eu já tenha feito. Tem aqui, ó, HTML básico. Acessar. Vai abrir a interface ali. É muito parecido com o que você vê aqui, né? Só que é um pouco mais simples no sentido assim, né? De um conteúdo mais direto. Aqui fala, né, sobre o conteúdo que você tem que acessar. E uma vez que você acessa o conteúdo, vai explorando as ferramentas, vê as apresentações e tudo mais, vai aparecer para você aqui depois, quando você conclui as atividades, aparece o quanto você já teve de aproveitamento, tudo. E aqui no final, quando você finaliza as atividades propostas, você pode vir aqui e imprimir certificado. Daí vai aparecer um certificado para você, né, mostrando o total de horas proposto, né, da atividade, a data em que você realizou. E esse certificado, se você está fazendo faculdade já, ou se você está precisando de algum lugar comprovar horas de treinamento, esse certificado é válido. Então, por exemplo, eu trabalho numa instituição onde essas horas de treinamento, elas valem para a minha evolução profissional. Então, quando eu apresento esse certificado lá no site, né, essas horas que tem aqui, elas contam para essa evolução profissional. Então, se você tem essa mesma situação, é uma das utilidades que esse certificado tem, e também cabe, né, a utilidade do conhecimento que você vai consolidar a partir dessas ferramentas. Tem outros, tá? Se vocês procurarem dentro da própria ferramenta, vocês vão achar outras ferramentas que vão, inclusive, te ajudar a trabalhar em cima desse conteúdo. O outro local que é interessante também para vocês pesquisarem, né, caso vocês tenham queiram complementar, principalmente a prática de SQL, de trabalhar com procedures, com functions, dentro da Academia Khan Academy. Que você também pode vir aqui e se cadastrar usando o seu e-mail das redes sociais. Você vem aqui em login, ou melhor, né, Snap. Daí você escolhe, né, qual que é a conta que você quer. Por exemplo, quero colocar com a conta do Google, ou eu posso me cadastrar com outro e-mail, por exemplo, aqui no e-mail institucional, que eu coloquei como se fosse aluno. E aqui eu vou escolhendo os cursos que eu quero. No caso do Khan Academy, ele fala tanto da parte técnica, como também da parte, vamos dizer assim, da base comum. Então, você pode recorrer a essa plataforma, que é muito interessante, para que você veja outras situações. Então aqui, por exemplo, você tem aqui a parte de programação, você tem aqui a introdução ao SQL, que vem tanto da parte de práticas dentro do conceito de SQL, consultas que você pode fazer. Então, tem uma série de itens que são bastante práticos para você fazer. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, uma das situações. Ó. Criador de lista de reprodução. Então, aqui, por exemplo, você é colocado no ambiente, onde já tem o servidor de banco colocado, já tem tudo pronto, e você vai testar esse ambiente mediante os seus códigos. Eu preciso criar lá um select para alguma coisa. Então, eu tenho como criar aqui no código, criar a minha tabela, e aqui eu uso o ambiente para me mostrar, ou para testar, por exemplo, meus conhecimentos. Aqui ele vem aqui, né, e fala, olha, eu criei um banco de dados, né, onde você tem o desafio de fazer a seleção
por título de todas as músicas em função de um artista, onde o artista é a banda da Kiss. Então você tem que montar o script. É claro que você tem aí algumas situações onde você pode usar os recursos, né, da plataforma para ler, mas o ideal aqui, né, qual que é a grande sacada da KKB? Você tem que escrever. Você vai sentir a diferença. Caso você faça os dois, óbvio que fazer os dois, né, são interessantes, você consegue ter essa sensação de que, putz, agora eu tenho que ir lá e digitar o comando, tenho que ver se testa, olha, essa plataforma é responsiva, né? Se você faz algum comando que não dá certo, ele fala, olha, eu acho que aqui não está muito certo. Então é interessante você complementar suas formações. Eu mandei esses links também por e-mail para vocês, mas vale aí você... Eu não vou criar uma sala, né, do gênero, mas fica aí a dica para você poder trabalhar com esses conteúdos também, caso vocês achem interessante, ou melhor, né, a proposta é que vocês façam, para que você consiga ter aí um bom desempenho dentro desse caminhar que você está tendo agora, e eles também, ao final disso, você recebe um certificado de participação de horas dentro desse conteúdo, quando você finaliza o curso. Fala, Isaac, você está com a mão levantada? Pode falar. Eu não estou te ouvindo, tá picotando. Você pode repetir para mim a pergunta? Eu não consegui entender você. Agora estou. Exato, acho que a sua conexão está um pouco ruim, porque eu não estou conseguindo te entender. Está chegando só parte da conversa aqui para mim. Se você quiser escrever a pergunta, eu respondo. Olá, Fábio, pode fazer a sua pergunta, ou pode fazer a sua observação. Tá, professor. Referente ao Khan Academy, eu consigo, por exemplo, eu preciso ir passando por etapas ou eu consigo direcionar aquilo que me interessa nesse momento? Pode ir direto ao ponto. Você não precisa passar por todas elas, não. Então, às vezes você tem um aspecto específico, você vai lá e faz exercício. A ideia das plataformas que eu passei para vocês é uma forma de vocês complementarem, colocarem em prática esses exemplos que muitas vezes vocês têm lá no material didático. Então, quando você vem aqui na agenda, por exemplo, tem esse material para vocês consultarem. Vocês têm aqui alguns outros cenários, uns vídeos para vocês assistirem, algumas aulas para vocês poderem trabalhar com função e tudo mais. É interessante, e vale a pena você ir atrás disso aqui, que ajuda muito vocês trabalharem esses conceitos, etc. Mas essas outras plataformas têm a chance também de praticar. Se você tem um outro site aqui, ó, esse cara, que eu gosto bastante também, ele é em inglês, mas você consegue usar o tradutor sem sofrer muito. Ele tem aqui uma parte só de SQL, ou SQL, o pessoal fala, né? É um termo que você vai encontrar também nos materiais. Então, o SQL ele serve bastante para você ter tudo aqui. Então, você consegue ir direto ao ponto também. Então, vamos supor que você queira falar um pouco sobre funções agregadas. Quando você acessa aqui o tópico, né, ele mostra para você quais são as funções agregadas
e mostra como você pode praticar algumas coisas nesse sentido, né? Quais são os itens que você pode trabalhar, quais são as funções com que vocês podem lidar dentro da ferramenta. Daí, à medida que você vai avançando, né, dentro desses conteúdos, você vai conseguindo entender essa sintaxe, como é que você pode trabalhar isso, quais são os exemplos. Você consegue, inclusive, montar um servidor SQL, no caso não é SQL, no SQL Server, que são bastante semelhantes, mas tem algumas funções. Então, por exemplo, você vem aqui no Try Yourself. Ele abre um terminal para você, né, uma tela onde você está atuando dentro do banco. E aqui você consegue, por exemplo, já tem uma tabela pronta, você já tem as suas tabelas aqui com seus respectivos valores dentro de cada um dos itens. Então você consegue, por exemplo, eu quero selecionar o preço mínimo da tabela produtos. Quando eu rodar isso daqui, eu posso vir aqui o SQL. Quando eu faço isso, ele me mostra aqui, ó, dentro dessa expressão, o número de registros 1 e o valor que eu tenho. Então, eu posso, por exemplo, se eu der um select asterístico from produto e rodo, ele vai mostrar tudo que tem no produto. Beleza? Então já tem uma tabela populada, eu consigo, a partir desses sites, praticar esses conteúdos. Ok, professor. Tá? Então, vale a pena vocês complementarem o que vocês veem na unidade com essas ferramentas. Inclusive, deixa eu colocar aqui para vocês também essa, porque vocês têm mais um ambiente para poder praticar. Lembra, prioridades. Vocês estão no momento de prioridades. Realizem as agendas. Bom, essa é a prioridade. Tudo que você conseguir fazer depois de completar a agenda, de conseguir realizar o exercício, etc., e entregar, é complemento para o seu ensinamento. O uso dessas ferramentas aqui, fazer lá a atividade na Fundação Bradesco, fazer as atividades do Plano Academy, eles ajudam você. No caso de você ter alguma dúvida, quer fazer uma prática, putz, vi isso lá no vídeo, como é que eu faço aqui? Olha, aqui no ambiente não dá, como é que eu posso praticar? Você pode recorrer a esses recursos aqui, inclusive desenvolvendo, escrevendo seu script, testando junto com uma tabela que já tem lá. Olha, eu queria escrever lá um procedure, eu quero escrever lá. É claro, aí que entra o que a gente chama de abstração. Você vai conseguir pegar o mesmo procedure que você escreveu na sua atividade para resolver aqui? Não, você vai ter que parametrizar. Por exemplo, eles não têm a tabela apartamento, mas tem a tabela produtos. Então, dentro da tabela produtos, você tem aqui, por exemplo, esses produtos, essas linhas. Eu quero que agora o preço, por exemplo, do chess, ele suba de 18. Eu quero que todos os preços. Eu entro com por exemplo, eu entro com o nome do produto e entro com sei lá, a categoria, ou eu vou entrar com a categoria e vou entrar com o valor de porcentagem. Então eu quero que todos os produtos daquela categoria tenham 10% de aumento, 15% de aumento, que é uma das coisas que faz lá no apartamento. Eu quero que todos os condomínios lá aumentem lá em 10% o valor do condomínio. De um condomínio específico, aumenta em 10%. Então a ideia lá, você consegue praticar aqui, fazendo os devidos ajustes. Então, está conseguindo me entender até aqui? Sim, professor. Esses aqui são ambientes para vocês conseguirem efetivamente fazer essa prática, conseguir efetivamente desenvolver, né, colocar em prática aquilo que você desenvolveu, né, mediante o exercício proposto, em outros cenários. Que inclusive aqui, né, é uma forma que você tem também, estou numa máquina onde eu não consigo instalar nada. Como é que eu vou fazer? Então, é interessante você conhecer isso daí. Tem outros ambientes, como alguns outros ambientes em que você consegue fazer essa parte de SQL online, sem ter que instalar nada na sua máquina, lembrando que você só consegue testar, né? Você escreve o script, já tem um banco cria o banco, popula, faz tudo mais, só que você não gera um arquivo físico, né, vamos dizer assim. Você cria tudo lá, depois terminou de usar, apaga.
sei que você salve isso em algum momento, mas nessa situação lá de você ter um emulador, onde você tem um site como esse daqui, eu estou mostrando para vocês, vai ficar muito ao seu critério na parte de desenvolvimento. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma observação? Voltando lá na nossa agenda, né? Temos aqui o nosso material de apoio e aqui um exemplo de um material que vocês têm também para trabalhar. Eu mandei para vocês por e-mail também uma lista, uma playlist de um material de SQL, que é bastante interessante também. Aqui é o nosso calendário, que eu vou perguntar daqui a pouco, tá? Já vou deixar ele aqui. Esse aqui do link de vocês aqui é o link que eu coloquei de uma playlist que fala sobre os assuntos com a qual a gente está tratando nas agendas 1 e 2. Quer dizer, se você correr todo o playlist da agenda, você vai ver que ele trata dos assuntos da agenda 1 e da agenda 2, que complementa essa aula que está aqui mostrada no material. Então serve para você ter uma ideia de como é que funciona, quais são os procedimentos, quais são as preparações que você tem que ter para fazer o teste com história de procedure, criar function, em que momento você aplica, o que você tem que ter feito primeiro para conseguir utilizar a sua infraestrutura. Então, só a título de ilustração, né? Tá aqui o link. Então, esse daqui é o link que está aí disponível no chat também, da playlist que está disponível aí para vocês darem uma olhada. Eu vou carregar aqui, só um momentinho, por favor. Então, inclusive falando aí com o Fábio, isso. O Fábio comentou, então você pode ir direto para você não precisa ir assistindo um vídeo atrás do outro, tá, Fábio? Você pode assistir o que aquilo te interessa, mas é interessante porque acho que parte do T2 desse início de T3, você vai encontrar todos os assuntos de banco aqui dentro desse material. Então é interessante você explorar ele aí, que vai ajudar vocês bastante nesse momento, tá? Então até a agenda que a gente vai continuar tratando de banco, então é importante aí vocês complementarem o material que vocês têm aí na agenda. Lembrando que esses materiais disponíveis aqui na agenda, o intuito deles é te dar o seu norte, né? Vamos dizer assim, por onde eu começo? Eu começo por aqui. Ele tem a função de te dar todo o conteúdo? Não. A forma com que ele vai ele foi organizado para te dar um norteador inicial e a partir dele você consegue se estender e se expandir dentro desse conteúdo pelo qual a gente está tratando aqui nesse nosso bate-papo. Tudo bem? Perguntas até aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma observação? Quer fazer alguma colocação? Professor? Pode falar. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu estou finalizando a agenda 1 e duas dúvidas, na verdade. Questão da tabela condomínio, tem um valor lá que num primeiro momento me confundiu. O valor é tão alto que eu pensei que era o valor do imóvel, mas na verdade aquele é o valor do condomínio, né? Isso. Você tem que tomar cuidado com o seguinte, às vezes é que na versão do SQL que vocês têm, do MySQL, você vai ver lá 11.1.0. O ponto ali é a nossa vírgula, viu? Sim, é que o ponto estava bem no final do número, estava dando 125 mil, por exemplo, aí ponto 00.
No primeiro momento eu pensei que era o valor do imóvel, mas não, na verdade que é o valor do condomínio, né? É um valor hipotético lá que foi colocado. Só para lembrar, tá? Esse script já vem pronto para a gente dar uma olhada para ver se ele está funcional, etc. Na hora de colocar, na hora que populou de valores, aí surgiu algumas distorções de valores lá, mas não se assuste. Tá. E uma outra pergunta que eu ia fazer para o senhor. Aqui, tá, efetivamente com valores de mercado. É só para que você treine o seu procedure, treine não, né? Você crie o seu procedure corretamente, né, e veja as mudanças. Olha, esse daqui eu vou escolher os condomínios da, sei lá, categoria 3, então todos os condomínios da categoria 3 vão ter um aumento de 10%. Então, na hora que você roda o seu script, todos eles têm esse categoria 1, por exemplo, vai ter lá um aumento lá no valor, vai mudar de 11 mil para 11.110, por exemplo. Ok. É isso que tem que acontecer lá na tabela, mas não se prenda muito aos valores. Putz, onde é que apartamento é esse que o condomínio é 11 mil reais, né? Pô, 112, né, na verdade. Tá. E uma outra pergunta que eu queria tirar com o senhor é no segundo procedure. Que lá, por exemplo, ele pede para a gente poder incluir um novo proprietário. O primeiro proprietário ou o atual, que era o proprietário que vendeu o imóvel, a gente excluiu ele ou mantém na lista? Não, exclui da lista. Exclui da lista. Ainda bem que você fez essa pergunta, porque esse é um caso bem específico. Assim, ali é feito para treinar, beleza, é isso que acontece. Você mudou o nome, o que tinha anteriormente, você exclui, não guarda em lugar nenhum. Você simplesmente perde. O atual, você não vai saber quem era o dono anterior. Então é uma troca mesmo, eu troco o antigo pelo novo. Isso, exatamente. Troca o antigo e coloca o novo. Esquece o velho. E aí que tá o ponto. Se você fazer um troço desse num sistema, seja ele qual for, já deu um puta tiro no pé. Não é que você não possa. Pode, tanto que você fez. Tecnicamente você pode fazer, mas a título de registro, de rastreabilidade, você imagina. Você dá um puta tiro no pé, imagina. Ah, preciso ter um histórico dos últimos 5, 12 atrás. Não tem. Tipo, sei lá quem era. E assim, trazendo para o momento mais atual, onde, dependendo da situação que o imóvel foi vendido, dependendo das pendências de imposto, etc., você pode, o atual dono pode até perder se ele não tiver esse histórico para saber se foi vendido certinho, se os cálculos de imposto foram feitos certo. Imagina, você simplesmente vai lá e troca o dono e apaga o resto e vira farelo. É que pro nosso exercício, fazer isso é o que atende. Beleza. Tá. Fechou. Tranquilo. Mas numa situação mais real, vamos colocar dessa forma, mas na verdade não é real, na verdade é mais condizente com a regra de negócio, é insano você pensar isso daí. Esse dado ele teria que ser alocado, ele teria que ser troca e o dado que está aqui você armazena em outro lugar. Tipo, ex-dono, sei lá, né, alguma condição em que você tem como rastrear isso daí depois. Quem era dono por tal período, quem fazia tal coisa, então, quem era o dono desse em tal situação, de quem transferiu de quem para quem. Se você fizesse um troço desse num outro momento, mas esse daqui, o dono atual é esse, quem era o dono anterior? Se você quisesse puxar o histórico. No nosso banco de dados, usando esse tipo de situação, você vai perder a informação. Você vai sobrescrever ela, a não ser que você tivesse um backup que você não mexesse, mas em termos de sistema, já lascou. Mas, tirando blá blá blá, a ideia é mostrar para vocês o quanto é sensível trabalhar com banco de dados nesse tipo de interação, né? Nesse nível de interação. Você consegue, efetivamente, você consegue fazer esse tipo de coisa. O sistema ele não vai dar nenhum alerta, não vai falar nada. Você mandou fazer, eu faço. É para pagar? Apaga. É para trocar? Eu troco. Acabou, tá trocado. Trocou, tá trocado. Só que se dependendo, se você precisar disso de outra coisa, de uma outra forma, uma vez feito, não desfeito. Uma vez feito, está feito. Tudo bem até aqui?
Ok, professor. Obrigado, viu? Não, tranquilo. E os demais aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma observação do que a gente está vendo até agora? Não? Bem, voltando aqui para o cenário da aula, né? Então a gente tem aqui o fórum. Deem uma lida lá no fórum, por favor. Façam as suas observações, por gentileza. Já está aberto. Está aqui, ó. Fórum de colaboração, T3. Então, a ideia aqui é vocês fazerem o seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então, as funções em SQL são ferramentas poderosas, que, quando utilizadas de forma eficiente, podem melhorar significativamente a performance e a funcionalidade do sistema. No entanto, é crucial que os desenvolvedores tenham entendimento claro de quando e como utilizar essas funções para evitar problemas de desempenho e garantir a escalabilidade da aplicação. Que estratégias vocês têm utilizado no desenvolvimento para otimizar consultas usando funções de SQL? Quais desafios têm encontrado? Participe e compartilhe suas impressões. Poxa, não trabalho muito com isso, estou começando, mas pesquise um pouco a respeito. Veja como é que isso impacta na parte de desenvolvimento, o que melhora, o que piora. Olha, eu fazer uma function na unha é algo muito trabalhoso, então acaba não compensando, são em casos muito específicos. Então participem, vão lá no fórum, coloquem suas observações, é um espaço que vocês têm lá para poder colaborar entre si. Eu sei que vocês já vieram de outros módulos onde essa ferramenta às vezes passa desapercebida em alguns momentos, mas vamos utilizar esses recursos para ser um local também onde você possa expor dúvidas, trocar ideia entre si. Olha, eu fiz desse jeito, olha, eu fiz daquele jeito, olha, sobre esse assunto eu fiz tal coisa dentro da empresa, ou fiz isso para tal cliente. Então é um espaço para vocês fazerem isso. E a gente é muita gente. Eu, como docente, né, eu acho muito pertinente essa troca de informações, para a gente também, às vezes, ter um determinado debate, ou algumas participações, e usar esse espaço para isso. Então está lá aberto para você conseguir implementar essas soluções. Então, vão lá e consultem, por favor. Bem, um outro aspecto também interessante aqui da gente trabalhar, vou voltar lá no ambiente. Bem, atente-se para as datas das atividades, tá? Então, a atividade 2, ela abriu dia 9, sexta-feira, ela fecha na próxima segunda-feira até meio-dia. Então, por favor, se atentem aí aos prazos. Sei que muitos de vocês já estão fazendo, já entregaram. A mesma coisa vale aqui também para a atividade 1, né, agenda 1, para alguns que ainda não fizeram ou não entregaram. Então, o prazo foi estendido aí até dia 19 também. Então, você tem lá os fóruns para você poder responder, tem as aulas de apoio lá para vocês poderem complementar aí a atividade de vocês. Tem o fichário, né, para entregar também. Então, algum de vocês, inclusive, já falou, Fabio, até a próxima aí. Então, é disponível. Eu vou ver se eu ajusto depois, né? Vou manter esses horários das 14, das 16h30 às 17h30. Então, você já tem, que eles precisarem aí, em função do trabalho, fica aí a disponibilidade. Então, lembre-se de entregar. Então, pessoal, uma coisa que é importante você colocar aqui, ó, que os exercícios evidenciam as alterações realizando a apresentação dos registros e depois a execução dos procedures. Essas evidências, elas podem ser feitas. Você manda a imagem em script. Você pode mandar um documento com a imagem e com o script dentro. Então, cria um documento em PDF onde você coloca as imagens e coloca o script completo. Você pode gravar um vídeo. Teve um dos alunos que mandou um vídeo mostrando lá como foi feito lá no Workbench. Pode fazer também. Mas se você mandar só o script ou só mandar só as imagens, a atividade fica incompleta. Mesmo que esteja correto, mesmo que eu observando as imagens, não, isso aqui tem sentido e tal, mas fica incompleto. Então eu não consigo avaliar você com uma melhor menção do seu trabalho. Então, se você quiser ter uma menção melhor, BMB, você tem que mandar essas duas coisas. O formato, eu até aceito que você mande
o script separado das imagens, não tem problema. Um documento em PDF onde tem as imagens junto com o script junto, mas esses que sejam completos. O que não der, você vai lá, só escreve o script, só parte dele. Tem alguns comandados que só, eu até considerei, mas naquelas, vamos dizer assim, poderia ter feito melhor, mas, vamos dizer assim, atende, escreveu e evidenciou, mas ficou meio capenga. Mas para que você tenha boas menções, DMB, é importante que você mande dessa forma. Daí eu consigo avaliar e dar as menções mais... Pode mandar no arquivo zip, você pode mandar no arquivo em PDF, você pode mandar um vídeo, um link no YouTube de um vídeo você mostrando esses procedimentos e mandar escrever ou mandar o arquivo SQL ou TXT com o seu script completo, com os seus scripts completos, que também eu aceito. Okay? Então, quanto mais profissional você for, mais melhor a sua menção é. Então, voltando aqui, atente-se para os prazos, no caso, excepcionalmente, a agenda 1 e a agenda 2 vão terminar no mesmo dia, 19, então a segunda. Mas isso é na excepcionalidade. Isso não vai se repetir nas demais agendas. A partir da agenda 3, por exemplo, vou até já mostrar para vocês aqui. Só um momento, por favor. Aqui, Então, tá vendo? Ela vai abrir sexta-feira, agora, dia 16, ela abre a agenda. Então, depois do meio-dia, ela já está disponível para vocês. E você tem até o dia 26 para entregar. Contudo, o que vai acontecer dentro desse período? Se você entrega antes, você vai ter lá o prazo, né? A gente tem um prazo, como já foi estipulado, que são no máximo uma semana. Por exemplo, você entregou, abriu dia 16, daí passou o final de semana, dia 19, lá, tal, você começou a fazer a agenda 3, e pá, entregou. Então, até sexta-feira, eu já devo ter corrigido lá e já te dado o retorno dessa agenda. E estamos felizes. Caso você deixe para fazer no dia 25, às 23h59, beleza. Ou no dia 26, às 11 horas da manhã. Beleza, você vai entregar, está dentro do prazo. Vou ter uma semana, só que assim, como fecha a agenda nesse período, eu não tenho como te dar prazo para você refazer. Porque daí já está na outra agenda, por sinal. Então o que acontece? Vai abrir a recuperação, quando for abrir a recuperação, mas você vai fazer a recuperação. Então, vai para frente. Então, assim que as recuperações estiverem disponíveis, você vai ter tempo para fazer as recuperações, e aí, dentro daqueles prazos específicos que a gente viu nas apresentações, você vai conseguir fazer as recuperações das agendas que você deixou para trás aí, ou não fez, ou não entregou, enfim. Ou foi muito ruim e quer melhorar a sua nota, que é uma das coisas que você pode fazer também. Você teve uma agenda lá que foi... Eu quero refazer. Então, faz a recuperação, você consegue recuperar aquela menção daquela agenda que você foi muito mal e tudo mais. Pode refazer nesse sentido. Tudo bem? E uma coisa que deve ter foi falado lá na nossa reunião de coordenação, mas eu já vou abrir para vocês aqui, que é, na recuperação, mesmo que você consiga fazer todo o exercício, etc., você não vai conseguir a menção maior, por quê? Um dos critérios é também prazo de entrega, é desempenho. Então, mesmo que você faça nesse momento de recuperação tudo certo, o máximo de menção que você vai conseguir chegar é um B. Mas é um B por respeito. Não é menosprezando o seu trabalho. Aqui, critérios, como por exemplo, vamos supor que você não entregue porque você ficou em recuperação porque não entregou. Esse critério você já perdeu, que é pontualidade. Você tentou fazer, mas perdeu o prazo. Também esse critério é impactado
nesse quesito. Então você não consegue chegar na nota máxima, mas você consegue chegar bem próximo dela. E o importante é que você faça, né? Não deixe de fazer as atividades. Então você vai ver que das aulas lá você já tem as datas específicas. Então atente para as datas, tá? Que estão disponíveis aí, para que você consiga aí ter sempre um bom desempenho, ter aí todo um recurso adequado para poder conseguir aí entregar da melhor forma possível os resultados esperados dentro do componente que você está atuando. Então, vamos em frente aí para poder implementar esse tipo de situação. Perguntas, pessoal? Alguma dúvida? Isaac, Laura, Rafael, querem fazer alguma observação? Querem fazer algum comentário? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí tudo certinho? E agora, Isaac, consegue? Rafael, Laura, vocês estão conseguindo ver a tela também? Não? Deixa eu ver aqui, peraí um pouquinho. Só tá vendo meu perfil, é isso? Sim, tá, só um momentinho aqui. Só essa parte final. A gente tá chegando no final do nosso bate-papo, mas... Ok, Rafael, eu vi lá, eu terminei de corrigir lá as agendas 1, e depois a gente dá uma olhada, eu te dou um retorno lá na atividade, né, da menção que você tirou, você dá uma olhada lá, se você não concordar, depois a gente pode conversar a respeito aí, ver o que a gente pode ter aí como para acertar isso depois. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Bem, só um instante, pessoal. Acho que é o meu navegador aqui, que ele está no capema das ideias. Só um momento que eu já acerto isso. Às vezes dá um tilt. Somos momentos. Então, enquanto estou acertando isso daqui, é só alguns comentários finais. Então, isso que eu acabei de mostrar para vocês aí, dentro dessas atividades que nós podemos estar tratando, eles visam principalmente o quê? Complementação do estudo. Então, uma vez que você usa desses recursos complementares, a chance que você tem, né, a probabilidade de você conseguir fazer as tarefas com mais facilidade aumenta bastante. Você pode só usar o material que está disponível na plataforma? Pode. Não tem problema nenhum você só fazer isso.
O problema é que, às vezes, para alguma coisa um pouco mais pontual, alguma coisa mais específica, ou até mesmo algumas coisas que exigem que você combine determinados itens ou determinados recursos, você acaba achando o material, pô, mas não tem aqui. Na verdade, não é que não tem, porque a ideia é que você faça o quê? É que você, a partir do material existente na plataforma, você complemente os seus estudos. Então, ele não vai ter resposta para tudo. Então, o intuito dele, desse material disponibilizado lá, é você a única fonte de recurso para você conseguir fazer as suas atividades e complementar os seus conteúdos. Tá? Então, esse é o cuidado aí que eu peço para você ter com relação a esse tipo de situação. Às vezes a gente fica meio, desculpa o termo, né? Fica meio puto, porra, eu quero, não tem o que eu quero. Na verdade, não é para ter tudo que você quer, mas na verdade tem o que você precisa. E nisso, o material disponível na plataforma tem. Tem o que você precisa para iniciar os seus estudos, tem o que você precisa para dar andamento aí nas suas atividades. Então, isso tem. Agora, é importante que você pense no seguinte, tá? Mediante isso, onde é que eu posso ir procurar mais complementações para as minhas atividades? Então, esse é o ponto aí bastante interessante para você poder ter um desempenho mais refinado em cima das suas ações como estudante. Tá certo que, às vezes, eu também sou estudante em alguns momentos, tenho meu papel de docente em alguns momentos também, mas é muito, às vezes, frustrante a gente achar que a gente vai conseguir tudo num lugar só. E muitas vezes isso não é mais a realidade. Hoje você precisa ser uma pessoa que saiba pesquisar conteúdo, saiba pesquisar materiais, para que você consiga aí ter êxito, né, na execução das suas atividades ou das resoluções de situações, problemas que são propostas para você. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo me acompanhar? Tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo? Sim? Enfim, pessoal, fica aberto aí para vocês, nos finais aí, fazerem perguntas, para fazerem algum tipo de observação. Quer fazer algum comentário? Precisa fazer algum tipo de observação? Sinta-se à vontade. Pode falar, Isaac. Professor, o senhor está me ouvindo? Agora estou. Então, referente aos procedures, né, da agenda 1 e 2, né, caso eu vou precisa fazer apenas uma procedura, ficar fazer as modificações da procedura e vou utilizar no módulo. Oi, professor, tá ouvindo? Professor? Pois é, você estava falando a respeito dos procedures, né, que você fez. É isso? Isso.
Tá. assim, E aí, qual que é o problema que você está encontrando? Ou qual que é a situação? É referente à atividade. Tipo assim, se pode fazer apenas o procedures, ou precisa utilizar os outros códigos da agenda anterior, do módulo 2. Se você der uma olhada aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Espera aqui. Deixa eu mostrar, se eu não mostrar não fica ruim, né? Peraí. Estão vendo a tela aqui? Sim. Beleza. Vamos lá. Para super sem ativar. Vem aqui, minhas turmas. As aulas. Vamos um aqui para ficar menos feio. Vamos lá. Aula agenda 2. Aqui. Cenário da aula. Vamos lá. Fichário. Então aqui, ó. Você pode se ver, né, essa agenda proposta por nessa agenda, esses não devem ser entregues de forma online, como atividade da agenda. Então, aqui você tem esse banco de dados, tá? Está sendo disponibilizado. Então, é esse dado aqui, ó. Tá vendo? Então, é esse cara aqui que você vai utilizar. Não é o da agenda anterior. O da agenda anterior é o da agenda anterior. Então, é esse cara que você vai usar aqui e desenvolver o que está fazendo aqui, ó. Então, duas coisas que vocês vão ter que fazer para que assim, essa avaliação seja feita da melhor forma possível, para que eu consiga avaliar você da melhor forma possível. Primeiro, usar esse banco de dados está aqui, esse script para banco de dados está aqui. Então, é dessa base, onde vai criar basicamente duas tabelas para você e vai popular com esses dados. Tá? É isso que esse script faz. Ele cria uma tabela síndico, uma tabela condomínio, uma tabela apartamento, uma tabela garagem, uma tabela proprietário e uma tabela proprietário apartamento. E coloca os dados dentro dessa tabela. Até aí, tranquilo. É isso que esse script faz. Agora, as suas functions, elas têm que ser criadas a partir dessas tabelas que estão sendo mostradas aqui. Tá? Então, você vai ter uma function dessas tabelas, onde você passa lá o nome do símbolo como parâmetro, e o que ele retorna? Retorna os dados referentes a onde esse cara trabalha. Coloquei lá o nome do síndico, José. Então, qual que é o condomínio que ele traz? Nome e endereço. Então, é o condomínio Zé das Couves, na rua não sei o quê. Então, é isso que tem que retornar. Então, eu coloco lá function síndico. Daí eu coloco lá nome do síndico. O que a função retorna? O condomínio onde ele atua, o nome do condomínio onde ele atua e o endereço do condomínio onde ele atua. Daí você tem que retornar quando eu rodo esse script. Até aqui, beleza? Uma outra function que calcula a taxa do condomínio a partir do valor do apartamento. Daí você vai colocar o identificador do apartamento e o percentual aplicado do valor para calcular a taxa. Então, você vai criar uma function com isso. Então, vamos supor que o apartamento, sei lá, custa, vou dar o exemplo do Isaac lá, custa 100 mil e vocês vão ter que ir lá, sei lá, vai ter que pagar lá tanto para isso. Então, esse tipo de coisa tem que ser colocado aí para poder ter esse tipo de situação. Tá bom? Então, na atividade 2, é assim que tem que acontecer. Beleza? Então, a gente chegou aí no final do nosso bate-papo de hoje. Esse material vai ficar gravado lá para futuras consultas. Então, até o final do dia, até o final de amanhã, até o dia de amanhã, isso aí já deve estar lá no link no YouTube para vocês. E, com isso, a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Agradeço a presença de vocês. Participem. Deem uma olhada no material, deem uma olhada aí nos seus
materiais de apoio e desenvolva as atividades aí, tanto as atividades sugeridas na agenda, como também vão aumentando o portfólio de vocês aí para dar, vamos dizer assim, e dando pedigree para o conhecimento de vocês dentro dessa área de atuação. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Um abraço.